Olha, a saúde mental no trabalho já não é mais um diferencial. Hoje em dia, é uma pauta que não dá mais para ignorar, né? A questão é, como é que a gente sai da conversa e parte para a ação de verdade? Hoje a gente vai dar uma olhada num programa que propõe justamente isso. Um novo jeito de fazer as coisas, juntando o bem-estar das pessoas com as regras que precisam ser seguidas. E para a gente começar, fica aqui uma pergunta que parece simples, mas não é. O que de fato faz um lugar ser bom para se trabalhar hoje em dia? Sabe, não é só ter uma sala de descompressão. É conseguir equilibrar o cuidado real com as pessoas e ao mesmo tempo estar em dia com todas as obrigações legais. Achar esse equilíbrio é aí que está o grande desafio. E é bem nesse ponto que a coisa aperta. Pensa só nas empresas hoje. Elas estão no meio de uma espécie de cabo de guerra. De um lado, os times pedindo, precisando de mais cuidado com a saúde mental, e do outro, um monte de leis e regras que precisam ser cumpridas à risca. Vamos abrir isso um pouco mais. A pressão que vem das pessoas é muito clara. Todo mundo quer mais apoio psicoemocional. Infelizmente, a gente vê cada vez mais casos de burnout, de estresse, de adoecimento mesmo. Já do outro lado, tem a pressão da política, das leis. Aqui no Brasil, por exemplo, a NR1 deixa bem claro que a empresa é sim responsável por garantir um ambiente de trabalho seguro em todos os sentidos. Tá, então como é que uma empresa consegue dar conta dessa pressão que vem dos dois lados? É exatamente para responder a essa pergunta que nasceu o programa Saúde Mental no Trabalho NR1. A ideia dele é ser uma solução única que resolve essas duas dores de uma vez só. E aqui está o pulo do gato. A proposta não é só ter um certificado na parede para dizer que a lei foi cumprida. Não, não. O objetivo real é transformar a cultura da organização, é criar um cuidado que seja genuíno, que faça parte do dia a dia, é ir muito, mas muito além do básico. E olha que interessante o alcance disso tudo. O programa não é só para o pessoal do RH ou para a diretoria, não. Ele foi pensado para todo mundo na empresa, desde o líder até o funcionário da ponta, passando pelos colaboradores e até os terceirizados, porque no fim do dia, todo mundo faz parte do mesmo barco, né? Ok, legal. Mas como isso funciona na prática? O que tem dentro desse programa? A base dele todo, a sua metodologia, se apoia em alguns pilares bem importantes que a gente vai conhecer agora. São 3 pilares principais. O primeiro é o desenvolvimento humano, focado no crescimento de cada um como indivíduo. O segundo é a psicoterapia aplicada, que basicamente traz ferramentas da psicologia para o nosso dia a dia no trabalho. E o terceiro, que é fundamental, liderança humanizada, para formar gestores que sabem como cuidar e inspirar suas equipes de verdade. E o foco não é só ficar na teoria, viu? Um diferencial enorme são as ferramentas práticas de autocuidado. Pensa assim, são técnicas para gerenciar o estresse que dá para usar minutos antes daquela reunião tensa, sabe? Ou um jeito de se comunicar melhor para resolver um conflito. É um aprendizado para usar na segunda-feira de manhã. E para ter certeza de que tudo isso é visto com calma e profundidade, o conteúdo todo é dividido em uma jornada de 10 módulos. Ou seja, é uma estrutura bem completa que vai guiando o aprendizado passo a passo sem atropelar as coisas. Bom, tudo isso soa muito bem, mas e o resultado prático? O que uma empresa ganha com isso no fim do dia? Vamos dar uma olhada nessa promessa de transformação, de sair de uma situação de risco para uma de recompensa? O contraste é bem claro, né? De um lado, se nada for feito, os riscos são óbvios. Mais gente adoecendo, produtividade lá embaixo, equipes que não se conectam e, claro, o risco de problemas com a lei. Agora, do outro lado, com uma atitude proativa, o cenário vira. A gente começa a falar em prevenção, em mais produtividade, em laços mais fortes e, claro, em estar 100% em dia com a NR1. E se a gente fosse colocar isso em um gráfico, os objetivos principais se dividiriam mais ou menos assim. A maior parte do esforço, 40%, vai para a prevenção de adoecimentos, que é a base de tudo. Depois vem o aumento da produtividade, o fortalecimento das equipes e, por fim, a garantia de que tudo está dentro da lei. E para a gente ir fechando o raciocínio, tem um ponto que precisa ficar muito claro. A ideia aqui não é vender só mais um treinamento. A proposta é outra, é oferecer uma nova experiência. Essa frase aqui, da fonte original, resume tudo perfeitamente. Mais do que um treinamento, é uma experiência de aprendizado e transformação. A palavra-chave é experiência. Uma experiência é algo que marca a gente, que não só ensina, mas que de fato muda a nossa forma de ver e agir. Então, no final das contas, o grande objetivo é construir um ambiente de trabalho que seja mais humano, mais saudável,
Um lugar que entenda que performance e saúde mental não são coisas opostas. Pelo contrário, são duas coisas que andam juntas e são igualmente importantes para o sucesso de verdade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Se o bem-estar das pessoas se torna tão importante quanto os resultados financeiros, como é que o trabalho do futuro vai medir o que é sucesso? A resposta para essa pergunta pode literalmente mudar as regras do jogo.